Hoje eu vou te mostrar na prática alguns impactos da elaboração de uma holding familiar. Nós vamos olhar aqui os reflexos somente do imposto de doação e herança, que é o ITCMD, e do imposto de renda. Para que seja possível visualizar isso, eu vou utilizar um exemplo real que eu vivenciei com um cliente, apenas arredondando os números para que fique mais fácil as contas. Nesse caso, eu vou dar destaque para um imóvel específico. Esse cliente ele alugava esse imóvel e, verificando, esse imóvel tinha um valor declarado no seu imposto de renda de R$400 mil. Já o valor venal atualizado desse imóvel já estava constando R$6,5 milhões. Então, o primeiro cenário que nós temos aqui é um eventual processo de inventário. Nesse caso, esse filho teria que arcar com a alíquota de 4% do Estado de São Paulo sobre o valor venal, ou seja, R$260 mil. Já se a gente for olhar o processo de venda, que seria 15% de ganho de capital, esses 15% incidiriam sobre R$6,1 milhões, somando mais R$915 mil de imposto. O total desse processo, então, seria de R$1.175 mil. Porém, nós temos uma alternativa. Aqui, nós podemos elaborar uma holding familiar, onde o pai transfere para essa holding o imóvel pelo valor que consta na sua declaração, ou seja, faz essa transferência pelo valor de R$400 mil. A partir desse ponto, esse pai deixa de ser dono de um imóvel e passa a ser dono de cotas de uma empresa que valem R$400 mil. E então, realiza o planejamento sucessório dessas cotas, pagando a alíquota de 4% de ITCMD do Estado de São Paulo sobre esses R$400 mil, totalizando somente R$16 mil. Nesse momento, eu imagino que você deve estar pensando que isso é perfeito, que essa é a melhor alternativa possível e que não tem nada mais a ser analisado. Mas tem. Em uma eventual venda desse imóvel, se não foi dada atenção a certos pontos específicos, a alíquota incidente de ganho de capital vai ser de 34%. Ou seja, seria 34% sobre R$6,1 milhões. Aqui a gente está falando de um imposto que seria superior a R$2 milhões. Algumas pessoas aqui já vão alegar que esse pai pode, na verdade, tirar esse imóvel da holding, ou seja, pegar o imóvel de volta para ele e vender na pessoa física pagando aqueles 15%. E é verdade, ele pode. Aqui, novamente, a gente estaria presente diante daquele imposto de R$915 mil que a gente já viu. Ou então vamos supor aqui que aqueles pontos de atenção que eu mencionei foram preenchidos. Nesse caso, a gente poderia realizar essa venda de uma forma diferente, onde a gente não pagaria imposto sobre o ganho de capital, mas pagaria sobre o valor da venda, aproximadamente 7% do valor da venda. Nesse caso, o imposto já seria de R$455 mil. Ou seja, aqui a situação já melhorou. Nós estamos olhando um cenário em que se gastaria 931 ou 471 mil. Acontece que existem muitos outros pontos que precisam ser analisados. No caso desse imóvel, a sua data de aquisição é de 1980. Colocando esses valores no programa da Receita, o GCAP 2024, nós encontramos que o valor devido na venda seria de somente R$113 mil, por conta de todos os benefícios redutores que esse imóvel já alcançou. Logo aqui, nós já podemos pensar em um outro cenário, onde esse pai transfere para a holding o imóvel pelo valor de R$6,5 milhões, usa os seus redutores para arcar com somente R$113 mil de ganho de capital e realiza a sucessão sobre o valor de R$6,5 milhões, ou seja, pagando os R$260 mil de imposto que a gente viu lá no começo. A questão aqui é que caso esse imóvel fosse vendido passados 5 anos, por exemplo, basicamente não haveria ganho de capital, porque esse imposto tecnicamente já foi pago quando nós transferimos o imóvel aumentando o seu valor. Ou seja, o total gasto aqui seria de R$373 mil. Mas calma aí. A sucessão em si não ficou mais cara? Sim, ficou. Mas veja, querer economizar demais hoje pode simbolizar um custo muito mais alto amanhã. Olha esse caso, por exemplo. O ganho de capital deveria ser de 915 mil, porém, por conta dos benefícios redutores, ele é de apenas 113 mil. E então, por querer economizar 244 mil em uma eventual sucessão, você perdeu 802 mil de economia na venda. Só que o ponto principal aqui é o seguinte: se eu te perguntasse qual dessas opções você indicaria para esse meu cliente, qual seria a sua resposta? Eu te adianto, a sua única resposta possível aqui seria não sei. E tem que ser não sei porque eu não te dei nenhuma informação a mais.
Eu não te falei a realidade econômico-financeira desse cliente, eu não falei a sua composição patrimonial, a sua composição familiar, não falei seus interesses, seus intuitos. E lembrando também que aqui a gente analisou exclusivamente TCMD e IR. A elaboração de uma holding familiar é algo que pode ser muito vantajoso. Você pode obter benefícios como evitar o processo de inventário, reduzir custos na sucessão, economizar com locação, economizar na venda de imóveis, proteger o seu patrimônio, organizar o seu patrimônio, estabelecer uma governança corporativa e muito mais. A questão é que isso é algo muito pessoal e muito específico para a sua realidade. Não perca tempo pesquisando vale a pena fazer uma holding, quantos imóveis preciso ter para fazer uma holding, qual o patrimônio mínimo para fazer uma holding, quanto custa fazer uma holding. Não perca tempo pesquisando isso, porque se você quer saber se compensa ou não elaborar uma holding familiar, você precisa realizar um estudo específico para você. Nesse estudo, a sua holding é esquematizada no papel. Então ali você consegue vislumbrar todos os seus gastos, todas as suas economias, todos os impactos, todos os reflexos e todos os benefícios alcançados. Então, se você tem interesse em descobrir como uma holding se aplicaria para você, me conta aqui nos comentários.